O presidente Jair Bolsonaro disse que não quis provocar ninguém ao divulgar os valores que teriam sido repassados para os estados ao longo do ano passado. A iniciativa fez com que 19 governadores, dentre eles aliados do presidente, como Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, assinassem uma carta contestando as informações. Os governadores argumentam que os dados divulgados pelo governo são distorcidos porque englobam repasses obrigatórios pela Constituição Federal que estão previstos pelo Pacto Federativo. Mas, segundo Bolsonaro, os dados publicados são verdadeiros. É bruto que receberam. Sim. Tá? As transferências diretas, indiretas, auxílio emergencial, valor bruto que está ali. Tá? Não Mas foi queremos maravilhoso. provocar ninguém. Os dados foram feitos pela SECOM, o Fábio Faria, que é ministro, que divulgou aquilo lá. E é uma verdade que está ali. Nada mais além disso. Tem muita gente reclamando aí da exposição. Então pedindo mais, alguns governadores pedindo mais recursos aí. Bolsonaro voltou a criticar nesta terça-feira as medidas de isolamento que vêm sendo impostas por governadores e prefeitos para conter o avanço da pandemia. Ele citou o Conselho Estadual de Medicina do Distrito Federal, que em nota divulgada ontem se posicionou contra o fechamento de comércios, bares e restaurantes determinado pelo governador Ibanez Rocha. E aí, Zé, o que achou dessas declarações de hoje do presidente? Uma explicação aí depois dessa carta que nós mencionamos que foi divulgada ontem pelos governadores, né? Ontem nós falamos muito aqui disso, irritou muito. Não sei por que os governadores ficaram tão chateados assim, até governadores alinhados, não aliados, mas alinhados com o presidente Jair Bolsonaro se sentiram ofendidos. Veja bem, os dados estão corretos, foram recursos enviados aos estados e todas essas manifestações, esses dados estão nos portais do governo federal e dos governos estaduais e municípios. Isto é uma exigência legal. Tá, agora, todos os recursos foram para o combate à Covid, foram concessões do governo federal? O presidente não falou assim, não disse isso, apenas disse que os estados receberam. E aí a reação foi geral, como, por exemplo, o governador de São Paulo, que disse que manda muito mais para o governo federal recursos do que recebe. O Rio Grande do Sul também fez as contas, né? Mas é assim mesmo a federação. Na verdade, toda a movimentação econômica fica nos municípios e nos estados. E os impostos são centralizados no Caixa da União, que redistribui em serviços, em repasses, fundos constitucionais. O que o presidente falou, há ali uma soma de fundos constitucionais, como o Fundeb e outros, né? Com o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e mais 60 bilhões de reais para os estados e municípios. A ideia do governo e da equipe econômica era de evitar perdas de arrecadação em virtude, em decorrência da pandemia. E veja bem, muitos estados, poucos não, mas muitos estados receberam mais dinheiro do que receberiam se não houvesse a pandemia. Então, os 60 bilhões de reais irrigaram, sim, caixas dos estados e municípios. Mas não é só isso. O dinheiro pago no salário emergencial, mais de 60 bilhões de reais também, esse dinheiro foi para os municípios, depositados diretamente nas contas dos beneficiados que moram nos municípios. Foi assim, esse dinheiro foi repassado para lá, que gerou movimentação na economia e evitou tragédias em municípios. Municípios pobres, estados pobres, que fechados, não saberiam o que fazer. O salário emergencial indicou. Então o presidente está correto. Agora isso aí parece que já havia não sei exatamente o que, em alguns governadores, outros a gente já sabe que é disputa eleitoral. Mas alguns, como o governador do Rio de Janeiro, que está substituindo o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, né? Como o governador de São Paulo reagiu fortemente, o governador do Rio Grande do Sul, são ali agentes políticos, natural que se faça esse debate. Agora, o presidente está correto, são os números
dos recursos enviados aos estados. Agora, é evidente que 60 bilhões para evitar perdas para os estados foi dinheiro direto. E mais, o presidente poderia beneficiar estados aliados, não fez isso. Votou uma lei definindo critérios na distribuição. Fiuza. Passe de governadores no Brasil, que eu vou te contar, vai ficar na história. Né? Quer dizer, eu não sei se é uma conjunção que coincidiu com esse período de crise sanitária e, portanto, crise financeira, mas é uma subcategoria política, né? Essa conjunção atual de governadores no Brasil. E eu fico pensando assim, Vitor, se eu poderia excetuar, né, algum estado, algum governador, e não me ocorre. Não me ocorre. Né? Quer dizer, parece que saíram, de fato, todos avidamente. Né? Pegaram sua prancha de surf, pularam na onda da pandemia e estão fazendo política desvairada, né? Desvairada desde o primeiríssimo momento. Qual é o problema? Qual é o pecado do presidente reiterar? Não foi novidade alguma isso. O presidente reiterar a situação de repasses excepcionais de recursos para estados. Alguma novidade nisso? Nós vimos no princípio da pandemia, tínhamos um projeto pronto, que era o plano do Pacto Federativo, do novo Pacto Federativo, estava pronto com a transferência de recursos e posterior mudança no regime de responsabilidade fiscal dos entes federativos. Iam assumir muito mais responsabilidade, ou seja, uma descentralização, como dizia o ministro Paulo Guedes, e um saneamento, quer dizer, para acabar justamente com aquele negócio do administrador local administrar mal, ferir a responsabilidade fiscal e depois vir pedir a conta para a União, para o governo federal. Então estava pronto isso e veio a pandemia. E esse aporte que era o aporte já reservado dentro do Pacto Federativo foi feito excepcionalmente para socorrer os estados na pandemia. Qual é a dúvida? Qual é a controvérsia? Não há controvérsia alguma sobre isso, né? E como já citamos, com mais o auxílio emergencial, com mais as ajudas emergenciais às empresas, mudança de vencimento de dívida, né, regimes especiais para evitar demissões. Não foi isso que aconteceu no Brasil ou a gente sonhou isso tudo? Agora, a gente também não está fazendo aqui uma propaganda do que aconteceu. Eu acho que o governo central foi operativo, né? Era função dele, era obrigação dele socorrer, e socorreu, e teve uma certa perícia para fazer isso, né? Inclusive, o presidente do Banco Central foi, dentro de um ranking que é feito pelo grupo Financial Times, foi considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2020, inclusive, né, não só pela política monetária, mas pela política creditícia, que é uma política social durante a pandemia. Qual é o mistério em relação a isso? Que novidade existe nisso? O presidente traz e reitera esses dados porque ele está chamando a atenção para a população sobre o endividamento, né? Ou seja, sobre a necessidade do país e dos estados e dos governantes locais pararem com a política irracional de trancamento, sem abandonar, evidentemente. Se abandonar, não, eles nunca tomaram nenhuma medida sanitária racional, nenhuma, nunca. É só trancamento e pancada no cidadão. É só isso. Não tem medida racional, não tem esclarecimento, não tem proteção vulneráveis, não tem política para idosos, não tem política para transporte, não tem nada. Eles ficam gritando, surfando, já falei, pegaram a prancha e saíram surfando. E a gente viu, quer dizer, o Zé citou o Rio de Janeiro, né, o caso do Rio de Janeiro, o governador que está substituindo o Wilson Witzel, e a gente lembra a avidez com que esse Wilson Witzel, que é um arrivista, um paraquedista, um oportunista, se apresentou aí como candidato da direita, o conservador, o bolsonarista, não sei o quê, foi eleito. No primeiro dia de gestão já estava batendo no governo federal de todas as maneiras, delirante,
achando que ia ser presidente da República. E quantos outros delirantes existem governando estados brasileiros pensando só nisso, da hora que acorda, da hora que vai dormir, pensando só em desgastar o governo federal, né? Pensando só em jogar para a plateia e em aproveitar, como a gente sabe, dramaticamente, as manchetes que estão também, né? Tem aí uma parte da grande imprensa que, infelizmente, está agindo dessa maneira, como um partido de oposição, né? Tentando derrubar governo, desde o começo, desde antes da pandemia. E os governadores estão surfando nisso aí. É um vexame, é um papelão, deviam tomar vergonha, né? Tomar conta da sua população. E agora, tem um precedente complicado, que muitos dos prefeitos que fizeram políticas irracionais de trancamentos excessivos e fizeram demagogia na pandemia, como o prefeito de São Paulo, foram reeleitos. E aí isso, de alguma maneira, sancionou, né, esse tipo de comportamento. E eu acho que tem aí, talvez a totalidade dos governadores, não sei se tiver alguma exceção, por favor, me apontem, né? Os governadores estão avidamente apostando nesse jogo vagabundo, miserável, que é ficar catando manchetes contra o governo federal, achando que estão se cacifando por alguma coisa. Você, Ana? Olha, Vitor, quero fixar no ponto que o Zé trouxe aí, porque eu me dei ao trabalho de exatamente ir nos portais aí do governo, fui no portal aí do Tesouro Nacional e as verbas repassadas do governo federal para os estados no ano de 2020, essas verbas atingiram aí um aumento de 94%, é um número lockdown zero, ignorante, baseado em absolutamente nenhum número, nenhuma ciência, estrangula a economia e, de alguma forma, aí também acaba pedindo outros recursos, porque até agora a gente também, ontem comentamos aqui, onde é que estão os hospitais de campanha, né? Parece muito com o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos. Agora o Congresso vai passar aí uma ajuda relacionada à Covid-19 de quase 2 trilhões de dólares aí para os estados. E acredite, Vitor, apenas 9% desses 2 trilhões estão relacionados ao coronavírus e à pandemia. É absurdo, né? Os estados aí fazendo demandas relacionadas a escolas, planos de saúde, problemas anteriores, problemas de infraestrutura, nada relacionado a sindicatos, principalmente dos professores. Apenas 9% desses 2 trilhões aí estão relacionados à Covid-19. Então, é uma conta injusta que a gente tem que ficar em cima, cobrando aí as pessoas de cada estado, tem que ficar em cima dos seus governadores e procurar saber e procurar cobrar de todos eles onde o dinheiro desse aporte emergencial aí dentro, não apenas o constitucional, mas dentro da pandemia, onde é que esse dinheiro está indo, porque a gente já viu o Covidão, provavelmente a gente vai ver, não vai demorar muito, o vacinão, a gente já viu o oxigênio sendo comprado em loja de vinhos, a gente tem que ficar em cima, Vitor, não tem outra receita, a gente não pode delegar aos governantes o nosso dever e o nosso direito de policiar onde é que esse dinheiro está indo.